Bom, nós temos o prazer de receber mais uma vez o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, uma das jovens figuras da política nacional, mas que já vem causando aí furor no meio da política, com todo mundo comentando o nome do Eduardo. Olha, Eduardo, eu não sei se você ganha as prévias ou não sei se ganha a presidência da República. Não sei se dessa vez, mas um dia você vai ser presidente do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida porque realmente a sua carreira é a carreira de um jovem, mas é a carreira de um jovem vencedor. Não é? O senhor foi prefeito de uma cidade importante como Pelotas, é governador de um estado importante da União, todos são. Mas o Rio Grande do Sul tem parte da nossa história, uma parte importante da nossa história. Nesse aspecto, eu estou achando interessante, se pelo dedo a gente conhece o gigante, tomara que seja assim a campanha, que ela está ácida, mas ela não está violenta e nem estúpida. Esse deve ser o tom de uma campanha. É claro que você não pode debater com alguém e falar, olha, eu acho que você é o mais indicado para o cargo, então eu queria perguntar para você. Claro que não. Disputa é disputa, mas ela está... Acho que está no tom. Ah, mas subiu um pouco o tom. Como é que você pode ter debate sem subir o tom? Não adianta nada você ter debate se não subir o tom. Tem que subir o tom. E em algum momento vai subir o tom, porque são duas pessoas que estão tentando ocupar o mesmo lugar no espaço. E a lei da física diz que não dá. Então um tem que tirar o outro. E para um tirar o outro, tem que tocar no ponto fraco do outro. Mas dentro do maior respeito e daí por diante. Mas subiu o tom. O tom vai subir mesmo. Os caras não sabem o que é subir tom. Eu espero que as campanhas presidenciais não subam o tom e arranhem a democracia. Tudo que arranha a democracia não serve para nós. Para nós todos. É isso. Mas, governador, é um prazer falar com uma jovem liderança como o senhor. Quais são as suas perspectivas em relação a tudo que já foi feito, a todos os debates agora? Não sei se tem mais. Ontem houve, acho que da CNN, não sei se tem mais debates pela frente, a maioria do que tinha que ser dito já foi dito. Como é que o senhor está recebendo dentro e fora do partido essa sua disputa com o João Dória, que é osso duro de roer, ele pode ter críticas ao Dória, mas o Dória é um cara meio que predestinado, um cara que realmente briga por aquilo que quer, como o senhor, de uma forma diferente, mas como o senhor tentando conseguir o mesmo objetivo. Como é que o senhor analisou a campanha até agora e as suas chances para ser eleito o escolhido nas prévias do PSDB, que é um dos grandes partidos do Brasil, como candidato à presidência da República? Bom dia. Obrigado, Atena. Prazer. Bom dia. Prazer poder estar aqui contigo de novo. É sempre uma alegria esse bate-papo, essa conversa, no formato que a gente tem a possibilidade de fazer contigo aqui e com a admiração que eu tenho aqui pela forma como tu te expressas, né? Tu coloca a expressão do que está nas ruas, a indignação das pessoas, acho que é super importante. É o que eu acho que falta na política também, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que ser, na política, a indignação que a gente vê fora da política. Né? As pessoas estão frustradas, estão indignadas, não pode estar quem está na política com outro sentimento que não seja da mesma indignação. Se a gente é representante da população, a gente tem que ser lá dentro do Congresso, dentro dos principais gabinetes, a mesma coisa que está aqui fora, que a gente está vendo nas ruas com as pessoas. Você falou aí sobre as divergências, é próprio do debate, né? É próprio do enfrentamento de qualquer eleição que a gente acentue as diferenças. A gente vai, por mais que a gente tenha convergências, e temos muitas, nós estamos no mesmo partido político, nós que somos candidatos nessas prévias, certamente a gente tem um pensamento muito parecido sobre alguns temas, ou a maior parte dos temas. A gente vai para a eleição, a gente vai para a escolha, então acentuando no que nós somos diferentes, a gente coloca destaque nessas diferenças. E isso abre o espaço para que, eventualmente, tenha um enfrentamento um pouco mais ácido, um pouco mais tenso, para lá, para cá, mas sempre de forma respeitosa, né? Eu digo, é na bola e não na canela que a gente atua. Fizemos bons debates, ontem foi o último debate, acho que o PSDB pode conhecer bem como é que são os nomes, quais são as perspectivas que eles têm. O que eu tenho apresentado para o partido, acima de tudo, Datena, é que duas coisas, eu diria aqui. Primeiro, nós oferecemos uma candidatura para o PSDB
que tem menos rejeição. Eu não estou nem entrando aqui na discussão se é justa ou injusta a rejeição que se apresenta para o governador João Dória. Ela é um fato, ela se apresenta, ela se estabelece dentro do seu próprio estado, tem dificuldades. Em São Paulo, o governador de aprovação, de avaliação, e a gente está falando de São Paulo, que é a maior população do Brasil. Então, não ir bem em São Paulo é uma fragilidade para uma candidatura a presidente da República. De outro lado, o que eu quero também ajudar o PSDB é apresentar algo que seja diferente. Eu tenho 36, vou ter 37 anos no ano que vem, isso é diferente. Eu sou governador de um estado que está no extremo sul do Brasil, não está nos grandes centros, isso também é diferente. Eu sou o primeiro governador a assumir publicamente que é gay, e isso também é diferente. Tem gente que acha que isso é diferença demais, que é muita coisa diferente para uma eleição só. Mas eu, particularmente, acho que a gente não quer ir para essa eleição para ver tudo igual, né? A gente não quer mais do mesmo, a gente quer algo de diferente para o Brasil. E esse algo de diferente pode vir, como a gente apresenta, com um trabalho feito, serviços prestados, com uma história que pode ser julgada. Eu estou muito feliz com a campanha que eu pude fazer dentro do PSDB até aqui, muito confiante. Eu sou um improvável, já sou um improvável governador do estado, porque era prefeito de uma cidade pequena. Aliás, pequena não, média, né, porte, 350 mil habitantes, uma das maiores cidades do estado, mas uma cidade de pouca expressão política por conta das dificuldades econômicas aqui no Rio Grande do Sul. A metade sul do estado não conseguia eleger governador há 100 anos aqui no Rio Grande do Sul e me tornei governador. O Rio Grande do Sul sequer reelege os seus governadores por conta das dificuldades que o estado tem, que dirá fazer de um governador presidente da República. Estou aqui debatendo e com perspectiva real de poder ser escolhido pelo meu partido. Então, estou muito feliz com o que eu pude apresentar. Quero falar de futuro, do Brasil que a gente quer fazer acontecer. E estou vendo muito acolhimento dentro do PSDB e uma real chance aí da gente poder vencer essas prévias aí no próximo domingo. Estou muito confiante nisso. O que foi dito que o senhor pretendia com a sua equipe adiar as eleições de uma semana, é isso ou não? Não, nunca pedi que houvesse esse adiamento. Ele foi num espaço de um debate, de uma discussão sobre a segurança em relação ao aplicativo. Outras candidaturas defendiam que se o aplicativo não fosse seguro, então que se fizesse a votação apenas com os que estariam em Brasília, para decidir, que vão a Brasília para decidir. E aí o pessoal que me representava naquele debate disse, não, o aplicativo é fundamental para poder garantir mais participação, para que o partido todo possa participar e decidir junto. Se o aplicativo não estiver seguro, não vale a pena fazer votação com apenas os que estão presentes. Então, que se adie, mas não se deixe de chamar a participação de todos através do aplicativo. Mas foi resolvido isso, a gente colocou mais profissionais para garantir a segurança, empresas que estão garantindo a segurança do uso do aplicativo e as prévias vão se dar nesse domingo e a gente espera de forma segura possam fazer a escolha do nosso candidato. É até gozado fazer esse tipo de pergunta em política, e principalmente em política do Brasil, né? Churchill já dizia que se o povo soubesse como é que é feita a salsicha e como é que é feita a política, não comeria mais salsicha e nem falaria mais de política. Mas o senhor espera o senhor espera as prévias limpas, né? Totalmente acima de qualquer suspeita, ou não? É a minha expectativa, né? Eu estou nessas prévias com essa firme expectativa. É claro que existem boatos, de pressões sendo feitas de um lado, enfim. Houve um episódio de filiações extemporâneas, mas eu tenho a expectativa, sim, de prévias sendo feitas de forma limpa, aquilo que eventualmente não apresente, vamos dizer assim, regularidade, não apresente obediência, observância aí às regras, vamos utilizar os caminhos institucionais, como utilizamos no caso das filiações. Houve filiações em São Paulo que marcadamente tinham acontecido em julho e que depois apareceram como se tivessem sido feitas em maio, antes do prazo limite para que pudessem ser eleitores nas prévias. Nós não ficamos fazendo bateção de boca, fomos para
executiva do partido, pedimos a manifestação, houve a manifestação, se resolveu aquele assunto. Então é isso, existem caminhos institucionais para resolver qualquer tipo de problema ou polêmica em relação ao que possa aparecer. O mundo está arrasado, não é? Pelas vidas que perdeu, e a gente chora os nossos mortos, os nossos feridos sequelados, tenta curá-los e daí por diante. Parece que a gente começa a sair disso e de repente uma nova onda volta da Europa, da Alemanha, um país vacinado, na Holanda, um país vacinado. De repente esse vírus volta e mostra que a gente ainda não sabe totalmente o que é o vírus. Mas na perspectiva de hoje, né, nós temos uma economia também globalizada, jogada de quatro, né? As pessoas estão perplexas com o que causou esse vírus, principalmente na saúde, que eu repito é o mais importante, a parte sanitária. Vidas se perderam, pessoas ficaram com sequelas da doença, mas também na economia tem muita gente morrendo de fome. Se isso no mundo é ruim, no Brasil é ainda pior. Quem pegar o Brasil vai pegar uma terra arrasada. Eu não sei se dá para falar de plano de governo para uma terra arrasada. A questão de plano de governo, ela é relativa, tem que ter, mas é relativa. Mas de todas as pessoas que eu tenho ouvido os nossos repórteres entrevistar, o maior medo das pessoas é passar fome. O principal medo que as pessoas têm é passar fome. A maior necessidade que as pessoas têm é desse auxílio Brasil, auxílio emergencial miserável que o governo está dando, e para isso furando o teto de gastos e pregando PEC de caloteiros e daí por diante, o que aumenta o risco Brasil, menos investimento, que vai do terceiro ponto que eu vou colocar, que é que, primeiro, o Brasil tem medo de passar fome, o brasileiro tem medo de não ter o auxílio emergencial que ele precisa, necessita, mas o que ele mais quer, no fundo, é emprego para poder independer de estabilidade de governo ou não, daquilo que ele vai receber ou não de esmola, e sim que ele mesmo possa prover a sua casa e se ver livre do fantasma da fome. São essas três colocações que eu sinto mais no povo brasileiro. Essas três colocações de todas as entrevistas que eu ouço, com toda a perplexidade, o fato perplexo de que o brasileiro está pagando R$ 8,00, R$ 11,00 um litro de gasolina, com tudo isso que tem influência em tudo que a gente está falando, né? Aumento de óleo diesel, aumenta a inflação, aumenta o custo de produção, aumenta preço de comida, aumenta tudo. Mas esses três fatores eu tenho a impressão que significam já um plano de campanha, né? Você assistir quem precisa, você dá a ele a certeza que ele não vai morrer de fome, não vai perder a casa sobre a sua cabeça, mesmo que seja de aluguel, e que tenha emprego. Fora isso, o senhor acrescenta mais alguma coisa? Porque a parte sanitária parece que tem que ser bem coberta, porque o governo tem que investir mesmo, como todos os governos estão investindo. O SUS não era tão bom, hoje é ótimo, salvou várias vidas. Mas, do seu ponto de vista, qual é a receita para o Brasil depois dessa pandemia, governador? Olha, Datena, a questão, você está na linha totalmente correta, estamos afinados em relação a isso. O ponto objetivo é que não são coisas alternativas, né? O governo fala aí no auxílio e em aumentar o valor do auxílio. Eu acho que está certo, a gente precisa aumentar o valor do auxílio para essa população, mas ele não é a solução em si, e você não pode fazer isso de forma a aumentar o risco do país, como você falou, aumentar, portanto, os juros, porque pressiona a inflação, aumentam os juros, e aí os juros deprimem a nossa economia e tiram empregos da população. Então, a gente acaba vendo que o governo dá o dinheiro de um lado e tira do outro através da inflação. Está errado isso, né? A fórmula está errada, porque não tem uma agenda clara de governo e de propósito para o país para frente. Tem que aumentar o auxílio, tem que fazer esse auxílio ser especialmente focalizado nas famílias de baixa renda, na minha visão, com até reforço, até para além do que a gente está vendo aí, desse aumento de valor, para aquelas famílias que tenham crianças menores de 14 anos. A gente vê no Brasil 17 milhões de crianças vivendo em famílias com menos de R$ 460 per capita por mês, o que é considerado abaixo da linha de pobreza pelo Banco Mundial.
Nós estamos falando aí de 17 milhões de crianças abaixo desses 14 anos, é o equivalente a 42%, ou quase a metade das crianças abaixo de 14 anos vivem em famílias que estão abaixo da linha de pobreza. Se estão abaixo da linha de pobreza, essas famílias certamente não conseguem oferecer uma moradia em condições dignas para os seus filhos, não conseguem oferecer alimentação adequada para os seus filhos e uma série de outros itens que vão fazer, que faltam na subsistência dessas famílias, que acabam fazendo com que essas crianças não se desenvolvam no seu pleno potencial. Muitas delas, né, se tornarão ali jovens que vão precisar trabalhar para ajudar a família no sustentação, e se elas não estiverem estudando, elas comprometem o futuro delas, das suas famílias e do Brasil como um todo, porque a gente precisa ter força de trabalho qualificada para esse novo mercado de trabalho que vem pela frente, que exige pela tecnologia capacidade de raciocínio lógico, capacidade emocional também, de lidar com esse mundo em profunda transformação. E se não houver esse cuidado com essas crianças, a gente está condenando o futuro do Brasil inteiro, né, por conta de não termos um país com mão de obra qualificada para produzir mais, para gerar mais riqueza dentro dessa nova economia. E aí, para sustentar tudo isso, tem que ter responsabilidade com as contas públicas. Se o governo gasta mais do que arrecada, né, e não tem disposição de fazer esse equilíbrio, ele gera um aumento do risco do país, por um lado, que faz com que fuja daqui o dinheiro que deveria estar sendo investido aqui e vai procurar outros caminhos mais seguros, outros lugares mais seguros. E o gasto excessivo do governo, para além do dinheiro que ele tem, pressiona a inflação também. As duas coisas juntas, o aumento do risco, o aumento da inflação, faz com que o governo aumente os juros. Se os juros aumentam, o dinheiro fica mais caro para todo mundo. Para a pessoa que quer comprar uma casa, para o sujeito que quer comprar equipamentos para a sua padaria, até o industrial que quer ampliar a sua indústria e que poderia estar gerando emprego, o dinheiro para fazer tudo isso fica mais caro por conta de juros mais altos. E aí a nossa economia vai ladeira abaixo. É o que está acontecendo nesse momento no Brasil. No ano que vem, a perspectiva é de que a Europa cresça 4% ou 5%, os Estados Unidos também vão crescer de 4% a 5%, as economias emergentes devem crescer até mais do que isso, mas o Brasil está olhando para frente para o ano que vem com uma perspectiva, alguns bancos dizem de 0,4% e outros já falam em recessão de até meio ponto percentual. O Banco Itaú já fala aí nos seus prognósticos de meio ponto de recessão no ano que vem. Se está em recessão a economia, é investimento que não acontece, é emprego que some, né, e que acaba empobrecendo a população de outro lado. Por quê? Porque o governo não faz as reformas, não diminui os gastos que poderia diminuir, não combate os privilégios que poderia combater, não faz as privatizações que deveria estar fazendo. A agenda do governo não anda nesse sentido, e aí a gente tem um governo que gera muitas dúvidas, receios aí na economia, e esse ambiente acaba piorando a vida das pessoas. Esse governo passa a ser pior que os outros, mas é a mesma coisa. Eu vou falar de mercado financeiro um segundinho só, mas antes, como é que você pode falar em reestruturação econômica se você não tem reforma administrativa? Se o governo arrecada muito e gasta errado, né, é claro que o caminho é o caos, né, porque você gasta mais do que ganha. Qualquer dona de casa sabe que essa economia é básica, não precisa ser o Paulo Guedes para saber disso, né? E a dona de casa não tem o offshore, mas ela sabe disso, que se você ganha muito e arrecada errado, gasta com emenda parlamentar, orçamento secreto, é claro que você não sabe onde é que esse dinheiro que você está pagando para o governo está sendo investido, não tem reforma administrativa. Aí vem o cara e fala assim, eu tenho que furar teto de gastos para poder pagar o seu Auxílio Brasil, auxílio emergencial, coisa que o valha. Isso aumenta o risco Brasil. Ele não quer pagar você furando o teto. Ele tem que furar o teto porque ele já gastou muito com parlamentar que ninguém sabe o que fez com 30 bi de emenda. Por outro lado, tem coisa pior. Aí, além de furar teto de gastos e aumentar o risco Brasil, significa que você, brasileiro, gasta mais. Você, brasileiro, não. O seu governo gasta mais
do que ele arrecada, e é muito o que ele arrecada, porque o seu custo talvez seja o custo de vida mais alto do mundo, porque a gente tem que importar quase tudo aqui. A gente só exporta commodity, que é mercadoria. Arroz, feijão, açúcar, óleo de soja. O resto a gente tem que importar. A nossa indústria não tem onde empregar porque nós não temos uma indústria do tamanho do Brasil. A gente importa quase tudo. Isso te deixa desempregado. Por outro lado, você é caloteiro, porque vai o ministro e diz assim, se não passar a PEC dos precatórios, eu não tenho como pagar com esses 91 bilhões, eu vou pagar você e do seu auxílio emergencial. Aí você é caloteiro. Aí uma pergunta simples, como é que você vai emprestar dinheiro para um cara que é caloteiro, você deu dinheiro para ele, que ele falou assim, eu não vou poder te pagar, se você sabe que ele gasta demais. Ele não vai poder te pagar nunca. Isso, eu estou falando de grandes fundos internacionais que compraram parte da dívida do Brasil, que investiriam aqui, né? Falando de grandes investidores que sabem que o Brasil é caloteiro e gasta mais do que ganha. Quem é que vai investir aqui? Sem investimento, aí tem crescimento de juros, tem uma série de coisas, uma espiral inflacionária que permite que a sua vida seja pior do que é, desse inferno que já é. E não é de hoje não, há mais de 10, 15 anos que a gente comemora pífios aí, crescimentos de 6%, 5%, que para o tamanho da economia do Brasil, isso é ridículo, é lamentável. Você paga tudo mais caro, foi o que eu falei com o Otto aqui agora há pouco. O brasileiro paga tudo mais caro exatamente por causa desses fatores que nós dissemos aqui. Mesmo o sujeito que é considerado classe média no Brasil, ele gasta mais do que qualquer um em qualquer parte do mundo. O pobre, então, se tem acesso a uma camisa aqui, ele vai pagar 10 vezes mais caro que o cara que é considerado pobre lá na Europa, e que esse tem reserva para enfrentar uma pandemia, porque ele ganha muito mais que você, porque ele recebe em libra, recebe euro, recebe em dólar. O Brasil é inviável. Mesmo que não fosse o vírus, o Brasil estaria inviável. Agora, quem construiu o Brasil de hoje são os mesmos caras que estão pedindo voto para serem eleitos presidente da República aí. Se você quiser o Brasil do jeito que o Brasil vota neles, pô. Vamos pegar o seguinte aqui, ó. Para quem está acompanhando virtualmente, estou mostrando aqui uns gráficos aqui que eu tenho de um estudo que justamente mostra isso. Na última década, o que você acabou de falar, né? Na última década, o mundo cresceu em média 3,5% ao ano. As economias emergentes, os países emergentes, cresceram 4,8% ao ano, em média. O Brasil, 0,8% em média. Por conta desse desastre que é domesticamente, aqui dentro, né? Os problemas que ficam sendo criados a todo tempo. Quando o presidente ameaça que vai fechar o STF, quando o presidente diz que não vai respeitar decisões judiciais, tudo isso cria, né, uma série de problemas, de riscos. Como você falou, quem é que vai botar o seu dinheiro? O mercado fica parecendo um negócio que é distante, né? O mercado nada mais é o seguinte, é quem tem dinheiro, vai colocar o dinheiro aonde? Só vai colocar aqui se tiver um retorno maior por conta dos riscos. E aí que vem essa questão dos juros. Olha, segurança, o governo está precisando de dinheiro. Segurança que vai ter, né? Toda insegurança, todo risco vira custo. Se eu vou... O governo brasileiro precisa de dinheiro. Ele emite títulos da dívida, né? E ele vai pegando, então, dinheiro e ele tem que pagar essas pessoas de volta. E essas pessoas só emprestam para o governo brasileiro, comprando a dívida do governo brasileiro, se o retorno for muito alto. Por quê? Porque o risco é muito alto também. Então, a gente precisa ter juros altos. E os juros altos tornam o dinheiro mais caro para todo mundo. E todas as atitudes que o governo brasileiro tem tomado na área econômica têm levado ao aumento do chamado risco Brasil. Se você tem risco Brasil muito alto, quem é que vai investir aqui? O cara quer investir com segurança, com o direito de que vai receber o seu lucro. Mercado financeiro não é bonzinho, não adianta botar touro da Paulista aqui e dizer que o touro é bonzinho. Não, o touro é bravo, o touro quer o dinheiro dele, ele vai em cima de você. Ele quer o dinheiro dele. Touro, eu também achei uma péssima ideia botar esse touro aqui na Paulista, mesmo porque você que é gaúcho sabe que o preço da carne está lá em cima. Era melhor ter botado um ovo ali na Paulista do que... É a única coisa que o brasileiro está podendo comer ainda. Mas essa pergunta, enquanto eu estive candidato à presidência da República, me fizeram muitas vezes. Você vai votar no Lula ou no Bolsonaro se você perder as eleições? Eu não vou votar em nenhum porque eu vou ganhar. Então é uma pergunta meio ruim de fazer, porque a resposta eu já sei qual é.
O senhor está sendo muito pretendido por várias outras legendas pela capacidade que o senhor tem de representar o novo, não é verdade? E por isso outras legendas já devem ter feito convite ao senhor, se não fizeram, vão fazer. Se o senhor perder as prévias do PSDB, já há vários partidos que estão com o senhor na mira aí para alavancar alguma candidatura ou mesmo ser candidato por essas legendas. Por exemplo, o partido que eu estava, eu já ouvi várias vezes falar do União Brasil, que é o partido que mais fundo tem, mais dinheiro tem, mais tempo de televisão tem. Como não me interessava nem dinheiro e nem tempo de televisão, eu falo 7 horas por dia em rádio e televisão, e dinheiro não é a minha preocupação. Minha preocupação é com o público, não é com barganha. Mas até no meu partido, que eu estava, eu ouvi falar do senhor. Todos os partidos têm interesse em ter um nome como o senhor, que é uma jovem liderança do país. No caso, eu vou colocar dessa forma para o senhor responder, senão o senhor não vai responder. De acontecer uma hecatombe no seu ponto de vista, o senhor perder as prévias do PSDB, é possível que o senhor vá para outro partido ou o senhor fica no PSDB e ajuda o João Dória a ser presidente da República? Datena, eu confio muito na vitória no próximo domingo. Tenho convicção de que nós vamos vencer. Mas, seja qual for o resultado, eu pretendo sim ficar no PSDB. Porque é o partido que eu estou há 20 anos e eu me identifico com a sua visão de como que o Estado deve se organizar, como é que o governo deve funcionar, a sensibilidade social que deve ter também um governante. Eu pretendo ficar, sim, no PSDB e ajudar a construir a candidatura que tenha a vitória. Agora, é importante lembrar isso, como eu disse, antes mesmo do projeto do partido, tem que vir a nossa visão de Brasil. Se outra candidatura tiver mais viabilidade de romper com essa polarização que está aí, é nossa obrigação moral, cidadã, ajudar a construir a alternativa que mais tem a chance. Eu acho que dentro do PSDB a chance está mais comigo na liderança do que com o João Dória, com todo o respeito que eu tenho a ele. Mas a rejeição, como eu disse, que ele constituiu, nós estamos... Vou pegar as duas pesquisas mais recentes, a da revista Exame, na semana passada, eu apareço até na frente dele, e com menos da metade da rejeição. No Datafolha, de um mês e pouco atrás, nós temos exatamente o mesmo percentual de intenção de votos e também tem o menos da metade da rejeição dele, e sendo bem menos conhecido do que ele, né? Porque como governador de São Paulo, ele está falando para uma população de 4 vezes a população do Rio Grande do Sul. Então, a viabilidade eleitoral está conosco. Se o PSDB, mesmo assim, entender que ele deva ser o candidato, o que eu espero é que haja a manutenção de abertura para conversar com outros partidos, inclusive para se identificar se ou essa rejeição tem que reduzir, ou vamos ter que procurar alternativas, porque senão vai ficar inviável. Nós não temos o direito, nessa eleição que é das mais importantes da história recente do Brasil, de assistirmos um encaminhamento para novamente termos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, PT e Bolsonaro. Não é correto isso, né? Nós temos o dever de ajudar a construir uma alternativa. Me parece difícil uma alternativa com um elevado grau de rejeição. Então eu pretendo sim ficar no PSDB, mas a gente vai ter que achar caminhos para viabilizar como furar essa polarização. O papo é tão bom, está no fim, mas o papo é bom demais. Eu acho que essas são as eleições mais importantes do Brasil de todos os tempos. Primeiro que nós tivemos nas eleições passadas um presidente que ganhou não por méritos próprios, mas porque o Lula estava preso e porque a esquerda tinha, segundo as informações dadas pelo Moro, que depois são, e vai ser uma pergunta para ti, que depois são colocadas no segundo plano, de que o Lula tinha roubado muito. Foi o Moro quem julgou e depois foi considerado suspeito o julgamento do Moro com a relação que ele tinha com os senhores procuradores que investigavam o Lula. Mas essas eleições serão importantes porque o Bolsonaro ganhou não foi por mérito dele, foi pela incompetência da esquerda, que segundo apurações da Polícia Federal e segundo a Justiça, a esquerda tinha pilhado, roubado bem o Brasil e aí tinha deixado números equivalentes à da pandemia na economia, roubando ou não, os números de pedalada fiscal e de desempregados já eram lamentáveis. Então o Bolsonaro não ganhou, quem perdeu foi a esquerda.
Agora, pela incompetência também do governo atual, cria-se a polarização. Não é que o Lula virou um mártir porque ele foi preso, é porque o Bolsonaro tem ido muito mal como presidente da República Federativa do Brasil, em que pese a gente levar em consideração a pandemia. Então, essa polarização é estúpida, porque ela não dá ao eleitor brasileiro a possibilidade de votar em pessoas diferentes que não fizeram o Brasil chegar onde ele está. E tanto o Lula quanto o Bolsonaro, de uma forma ou de outra, levaram o Brasil onde o Brasil está. Então, há chances aí da sua candidatura, do Dória se vencer, do Moro, do Ciro, que são os candidatos que mais aparecem aí, do Pacheco, que agora o Kassab está colocando como presidenciável, do senador Vieira, enfim, quem se propõe aí a aparecer. Das figuras, então essa é a eleição mais importante, que não se trata de ideologia, não se trata de esquerda ou de direita, se trata de pensar numa coisa que nunca se pensou aqui, o que o maior estadista de todos os tempos falou, né? Um governo pelo, para e pelo povo, sempre, sempre, que foi o que Lincoln disse em Gettysburg, naquele discurso de 276 ou 272 palavras. Hoje, nós não estamos falando de esquerda, direita, de centro, nós estamos falando de constituição, de povo, de se recuperar um povo que está arrasado, com fome, um povo que não tem casa para morar, um povo que não tem combustível para botar no tanque do seu carro, numa perspectiva de uma ruptura social iminente, porque se a fome continuar subindo, coloca-se em risco, inclusive, o princípio constitucional de eleições limpas e sem ódio e sem nada disso. Então não é ideologia, essas eleições são mais importantes, acima de tudo, para ver quem tem melhores posições para recuperar a situação do sofrido povo brasileiro que não aguenta mais. Eu não sei se chover sobre essa perspectiva. Embutido nisso, já que está no fim, o Moro é a novidade que tem aí. Eu tenho uma opinião sobre o Moro. O Moro, ele começou como Batman e terminou como Coringa. Isso não sou eu quem diz isso aí é o Supremo, que acha que foi suspeito o julgamento dele em relação ao Lula. E com isso, colocou na rua, não foi só o Lula não, colocou Cunha, colocou Gedel, colocou um monte de gente que era para estar na cadeia, se não fosse a suspeição dos julgamentos do Moro. E o Lula está sendo aliciado de tudo que ele pode ter cometido, e a gente não pode falar que ele é ladrão, porque ele está sendo aliciado, e duvido que ele seja julgado de novo. Então são duas perguntas, a perspectiva de que não é uma eleição ideológica, mas sim de quem pensa melhor para o povo, e a outra perspectiva do Moro, que é o fato novo que aí existe, como cara que pode mexer no baralho. O Brasil, Datena, é um país de difícil governabilidade, difícil de governar. Somos um país que tem 3 instâncias federativas, né? Nós somos uma federação, então temos a União, os estados, os municípios. Cada um deles divididos em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Uma dessas partes, o legislativo, subdividido em 30 partes, que tem 30 partidos políticos no Brasil, com representação nos parlamentos. Então, é difícil colocar tudo isso junto para puxar numa mesma direção, puxa cada um por um lado, e aí a lei da física se impõe, né? As forças se anulam e a gente não sai do lugar. E isso acaba gerando frustração na população. A governabilidade do país depende diretamente da capacidade política de quem governa. Mas essa capacidade política não pode vir na forma de moedas outras que, como a gente acabou vendo aí, mensalão, rachadinhas, né, corrupção para comprar voto, para comprar apoios, troca de cargos e ofertas indevidas para poder convencer. Não. A política que tem que ser feita para dar governabilidade é aquela que senta, que dialoga, que argumenta, que até faz concessões, mas não concessões em moeda corrente, em dinheiro. A concessão de que, olha, qual é a sua agenda? A sua agenda é defender a região X do Brasil, a sua agenda é defender o setor tal, tá bem, vamos fazer gestos em direção à sua agenda, faça também em direção à nossa, que é das reformas, que é das privatizações, e assim a gente faz de parte a parte concessões para conseguir conviver. Eu costumo dizer que um casal faz um para o outro concessões também, né? Certamente um casal faz
para o outro coisas que não gosta tanto. Hoje eu vou eu lavar a louça e você vai limpar a casa, ou um não gosta de fazer isso, não gosta de fazer aquilo, mas um faz para o outro coisas que não gosta tanto, esperando que o outro também faça coisas que não gosta tanto para poder conviver, senão não convive. Imagina uma sociedade inteira, cada um com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de agir, com o seu jeito com as suas agendas, com o que quer, quais são os seus propósitos. Na política é isso, tem que fazer concessão de um para o lado para o outro para a gente poder conviver todas essas partes e conseguir minimamente avançar na direção do que é importante para melhorar a vida para a população. Então essa capacidade política é essencial. Eu espero que as eleições de 2022 a população vá, como você falou aqui, não querendo ir contra alguém. Não pode ser mais uma eleição de destruição, para ir contra. Tem que ser uma eleição a favor de algo, para construir algo para o Brasil, para ganharmos pelas qualidades do nosso projeto e não pelos defeitos do adversário. Esse é o ponto, para mim, objetivo. A entrada do Moro é legítima dentro do nosso ordenamento aí, das regras eleitorais. Ele tem a legitimidade de se filiar a um partido político e se apresentar ao julgamento. Quem vai fazer é a população, se ele se tornar efetivamente um candidato, sobre se é correto ou não, que é aquele que julgou, num episódio importante da nossa história, para o bem e para o mal, eu digo, porque colocou toda uma discussão aí que transcendeu o papel do judiciário sobre como, tanto é que está aí com o seu julgamento de suspeição, mas de outro lado também colocou em pratos limpos muita coisa errada que estava acontecendo no país. A população terá a oportunidade de julgar se quer ir por esse caminho ou não. Eu acho, particularmente, que, infelizmente, essa tomada de posição dá um argumento para aqueles que foram condenados de que tinha, de fato, julgamento político por trás. Acho que é um ponto sensível isso, sem dúvida nenhuma. Vai dar argumento para um Lula, por exemplo, dizer que era tudo um processo político. Embora, de outro lado, a gente saiba que as sentenças do Moro foram respaldadas nos tribunais superiores, pelo menos num primeiro momento, até que depois de 4, 5 anos o STF dissesse que o juízo não era competente. Mas, enfim, acho que a gente tem que sair dessa discussão apenas sobre a Lava Jato e partir para uma discussão sobre, como a gente está falando, a inflação, o desemprego, o que está tocando na vida das pessoas, a fome, na educação, o que vai ser feito. Essa é a agenda que tem que ser debatida para o Brasil, para além da questão da corrupção, que também tem que estar na agenda, o combate à corrupção, mas que não é a única agenda do país. Olha, para encerrar, governador, eu nunca vi se discutir tanta política no Brasil. Óbvio que pelos políticos que a gente tinha bem lá atrás, a política fazia mais parte da vida brasileira, porém menos massificada, porque não tinha, além do rádio, outros meios de comunicação, como a internet, como essa entrevista está sendo transmitida pelo UOL e por todas as plataformas virtuais e da Rede Bandeirantes, rádio e televisão. Hoje é muito mais massificante o processo político, sendo discutido. Mas mesmo dentro desse aspecto, em nenhuma outra eleição que já havia internet, que já havia os meios de comunicação de hoje, eu nunca vi se discutir tanto política como agora e antes do tempo. Um ano antes da eleição. Se deve muito isso, pelo dedo a gente conhece o gigante, as prévias do PSDB. Essas prévias do PSDB, as pessoas estão ligadas pra caramba nas prévias do PSDB e tem a impressão que tanto o senhor como o João Dória e as equipes deve ter assustado até o partido como é que essas prévias estão chamando a atenção. E por isso elas são muito importantes. Elas são as primeiras e são fundamentais. E dessas prévias, seja o senhor vencedor ou seja o João Dória vencedor, o seu partido ele sai unido, independente de quem seja o vencedor, para disputar a eleição presidencial, porque pelo menos mais fortalecidos, qualquer um dos dois candidatos vai sair, porque a discussão foi impressionante, ocupou um espaço em todas as mídias que eu nunca vi prévias de qualquer partido ocupar em todos os tempos que eu acompanho
mídia e não é pouco tempo. O senhor não acha que o candidato que vencer sairá mais fortalecido exatamente pela atenção que essas mídias despertaram e que essas prévias despertaram? É a minha expectativa, sim, Datena, que a gente tenha um partido fortalecido. Como eu falei, é natural que a gente debata num processo de eleição os pontos em que a gente se diferencia. A gente coloca um destaque sobre o que nos torna diferentes, mas traz à tona, sem dúvida nenhuma, para um debate perante a população, como é que cada um pensa, quais são as suas visões aí para o futuro do Brasil, as agendas, as diretrizes dos conteúdos, né, para a economia, para a saúde, para a educação. E eu tenho convicção de que o partido sairá unido desse processo. Eu mesmo, na minha eleição de governador aqui no Rio Grande do Sul, enfrentei no segundo turno o MDB. Nós tivemos um enfrentamento duro no segundo turno, mas sempre respeitoso, embora, claro, tenhamos tido momentos de tensionamento também mais ácidos. E logo em seguida, desde o início do governo, o MDB participa conosco aqui, nos ajudando a governar. Então é possível, sim, fazer política com enfrentamento no campo das ideias, sem nos ofendermos, né? Sem partir para a baixaria, mesmo que a gente marque com força as nossas diferenças, e promover conciliação depois. O diálogo, o bom diálogo, ajuda muito a entender quando que a gente tem mais convergências do que divergências, para que a gente possa puxar numa mesma direção. Vereador, foi um prazer muito grande falar com o senhor. Boa sorte, competência o senhor tem, uma jovem liderança, eu repito, se o senhor não for presidente dessa vez, um dia vai ser, porque a gente consegue perceber quem tem capacidade, quem tem conteúdo e quem gosta do povo. Abraço grande, ótimo dia, um abraço ao povo do Rio Grande do Sul. Obrigado, Datena, obrigado a todos que nos acompanharam aqui, sempre uma alegria. Nos convida mais vezes aí que a gente vai estar sempre por aqui. Um abraço. Quem sabe como presidente, tchê. RB fechada com você.